Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos o que o pastor Valmir Vieira quis dizer com o texto Medo. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou ler com os irmãos o texto e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, podemos iniciar orando? Pai, pedimos graça e sabedoria para entendermos aquilo que Tu queres nos dizer. Senhor, que Tu possas nos ensinar hoje sobre o medo e nós possamos colocar também em prática. Que a Tua palavra, Senhor, seja guia para cada um dos nossos dias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje está em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. E esses versículos vão falar sobre o pedido de Jairo. E diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi até ele e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficaria curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o senhor está vendo como essa gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Jesus e a filha de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com as notícias e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, e todos chorando alto, gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menino, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Amém? Ah, é muito maravilhosa essa cura, né? Da filha de Jairo. Bom, irmãos, então o versículo escolhido pelo pastor Valmir Vieira foi o número 36b. Não tenha medo, tão somente creia.
Não é fácil, né? Então, somente crer. Bom, então o texto diz que é assim, ó, o medo faz parte da vida e é um instinto de defesa. Então, todos nós temos medo. Então, ele serve para nos defender das coisas ruins. Então, um nível saudável de medo nos ajuda a lidar com o perigo e tomar sábias decisões. Então, por exemplo, quando nós vamos atravessar a rua, como nós temos medo, o que a gente faz? Olha para os dois lados e aí toma a decisão de atravessar ou não. E quem nos proporciona isso é o medo. Agora, o excesso de medo, o medo doentio, ele acaba assim transtornando a pessoa e infelicitando qualquer um, né? Então o nosso viver fica totalmente sem sentido quando a gente tem um medo excessivo. E é por isso que existem pessoas que necessitam de tratamento, porque elas têm um medo tão excessivo. A síndrome do pânico, por exemplo, é um medo excessivo, né? Dá medo de morrer, dá batimentos cardíacos acelerados, dá sudorese, quer dizer, a pessoa começa a suar, começa a tremer, ela tem a sensação de morte. Isso é o quê? Excesso de medo. Então, essa síndrome, a síndrome de ansiedade também tem a ver com excesso de medo. Então, os ambientes externos também contribuem para elevar, além do razoável, o nível de medo. Então, é lógico, a gente se sente muito mais seguro quando está dentro de casa, né? Então, quando nós estamos num ambiente externo, geralmente nós temos mais medo. E o nosso texto aqui diz que é impossível viver sem medo se a gente mora numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, ou como Belo Horizonte, ou enfim, como as grandes metrópoles, né? O Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque existem altos níveis de violência e insegurança. E assim, o mundo está muito complexo e muito instável. A gente vive numa época em que o estresse e a ansiedade atingiram graus não experimentados em outros tempos. Porque hoje tudo muito intenso, né? Muita violência, e a internet facilita com que a gente receba as notícias imediatamente. Então, assim, aconteceu uma violência lá no interior da nossa cidade, imediatamente a gente fica sabendo. Se houve um ato de crueldade, um vandalismo, um assalto, imediatamente a gente fica sabendo. Então, a gente acaba ficando ansioso em relação a essas coisas. Então, boa parte das doenças hoje tem como raiz gerador o descompasso de nossas emoções e sentimentos em função da pressão e incerteza que a gente tem vivido nesses tempos. Especialmente nesses tempos que estamos vivendo de Covid-19. Então, assim, para além de nós termos que conviver com a violência, com a falta de amor das pessoas, né? Com a impunidade, a gente ainda tem que conviver com as questões da Covid, né? Será que vamos sobreviver? Será que vamos morrer? Enfim, tudo isso pressiona a gente para ficar angustiado. Mas, todavia, contudo, a gente pode redirecionar a nossa vida e, se possível, a nossa família, todas as pessoas que nós amamos e conhecemos, para um padrão excelente, que é o padrão dos caminhos do Senhor. Então, quando a gente aprende a confiar em Jesus Cristo, é logicamente que nós vamos ter uma paz interior e vamos poder dar fim nessa angústia, nessa ansiedade, nesta coisa que nos impede de seguir em frente. Então, aqui o texto diz que alguém disse ter contado 365 expressões com o mesmo sentido de não temer dentro da Bíblia, dos textos da Bíblia. Então, isto é um convite a superar todo e qualquer medo e confiar em Deus para cada dia do ano. Então, veja bem, irmãos, mesmo que a gente seja cristão, mesmo que nós confiemos em Jesus Cristo,
E se nós formos assolados por um medo exacerbado, por uma angústia sem sentido, não quer dizer que nós não sejamos pessoas tementes a Deus, né? Não quer dizer isso, não. A gente tem medo, às vezes tem um medo que vai além da conta, e quando isso acontece, para além de orar, vigiar, para além de ler as escrituras, confiar no Senhor, nós precisamos de tratamento também. Então, não sejamos tolos. O Pai nos dá condições de consultar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, nos dá condição de consultar pessoas que Ele capacitou para lidar com este tipo de medo que a gente não pode controlar. Então, não sejamos tolos de achar que, não, a pessoa que tem a síndrome do pânico ou tem uma síndrome de ansiedade, ela tem, então essa pessoa não é cristã o suficiente, ela não confia em Deus o suficiente. Não, porque isso é doença, né? Então, se a gente tem uma ansiedade exacerbada, se a gente tem um medo que a gente não pode controlar, isso é doença e deve ser tratado. Então, não se sinta mal em relação a isso. Nós temos que aprender a controlar o nosso medo. E muitas vezes um profissional pode nos ajudar a fazer isso. Muitas vezes nós necessitamos de medicação, para além de confiar em Jesus, para além de ler a sua palavra, para além de nos aconselharmos. Enfim, nós precisamos de medicação, ou de uma psicoterapia, ou de um aconselhamento com um psicólogo. Então, irmãos, não achem que se as coisas estão saindo do controle, que o irmão não é um bom cristão. Não, isso é uma doença e deve ser tratado. Se o irmão está com uma crise de ansiedade, com a síndrome do pânico, trate. Não há vergonha nenhuma nisso e não é pecado nenhum se tratar. Então, mesmo que as circunstâncias não mudem, a gente tem que continuar confiante e obediente a Deus, sabendo que pela graça maravilhosa e o amor sem medida de Deus, a gente pode viver acima do medo e até lançá-lo fora. Pois o Senhor está no controle das vidas e famílias que nele confiam e a ele se submetem. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de nossa alma, de todo o nosso entendimento. Vamos buscar tratamento se dele precisarmos e estar confiantes que o Senhor está cuidando de nós e que o verdadeiro amor realmente lança fora todo medo. E a gente se ama também quando se trata. Então, o nosso manancial termina assim, que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, que está lá em 1 João 4,18. Então, irmãos, Jesus Cristo nos adverte, não tenha medo, então somente creia. O que ele disse a Jairo e o que ele disse para nós todos os dias, nós só temos que crer. Amém? E o Senhor vai cuidar de nós, nos amparar, nos acolher. E fica a dica, se necessário de tratamento, irmãos, procure tratamento, tá bom? Então, eu termino aqui com o meu abraço de todos os dias, um abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, e lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.